Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa, certo? E hoje teremos aula aí para a turma do terceiro ano. Vamos lá? Vamos observar aí qual será o tema da aula de hoje. Olha só, a gente vai ver aqui na nossa aula, a gente vai revisar os sons nasais, o E ou I, ou O ou U. Então hoje aí a gente tem uma revisão daquelas aulas que a gente teve aí nos dias atrás, tá bom? Então vamos lá. Mas antes de iniciar a nossa aula, o que é que a gente vai fazer? Observar esse desafio aí que o Chaminézinho deixou. E aí, conseguiram cumprir esse desafio? Aposto que sim. Vamos lá, olha só. Desenhe o envelope de cada carta que será enviada. Crie os endereços dos dois personagens. Olha só, vocês lembram aí que na aula passada o nosso tema foi carta e a gente fez aí uma carta que foi de Sofia e Daniel. Então observa aí, o desafio era fazer o quê? Fazer um envelope, certo? E a gente ia precisar criar endereço para os dois personagens. Então vamos observar aqui, ó. A gente coloquei aqui junto com o chaminézinho e a gente fez aqui. Quem era o remetente? Sofia. O destinatário? Daniel. Olha só, a gente observou aí também qual a posição desse envelope, onde a gente iria escrever cada endereço. E a gente viu aí, ó, na frente e no verso. No verso, a gente colocou o endereço do remetente, que é Sofia. Então, vamos lá. Sofia Santos Silva, Rua Vicente, número 61, centro do Recife. E aí está Pernambuco e o CEP da rua aí de Sofia. E o destinatário, para onde essa carta iria? Vocês lembram aí que Sofia e Daniel moravam na mesma cidade e aí ele se mudou para outra cidade um pouco longe aí de Sofia? Então vamos lá, qual foi o endereço que o chaminézinho aqui criou? Daniel Araújo Pessoa, Rua Raul Siqueira, número 11, Centro, Patos, Paraíba. E aqui está aqui, ó, o CEP. Então vejam só. Então, como ele estava em um lugar distante, na hora de criar esse endereço, a gente colocou eles bem separados. Um em Pernambuco, outro na Paraíba, para que eles pudessem aí enviar essa carta e haver essa comunicação entre eles. Tá bom? Então aí vocês conseguiram aí preencher o envelope, preencheram aí do jeito certinho, do verso e na frente, observando isso, o destinatário e o remetente? Aposto que sim. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com qual será o nosso texto? Qual será o nosso texto de hoje? Vamos observar aqui. Olha, apareceu um peixe aí no nosso texto. Então vamos lá. O título do texto é O Peixe Voador, de Jaqueline Salgado. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar e aí vinha de carona no embalo das ondas do mar. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo: nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu era um peixe voador. Olha só, olha que legal esse texto de hoje. E esse texto de hoje aí, será que vocês conseguem identificar qual será aí o gênero textual dele? Vamos observar. Olha só, o gênero textual desse texto é o poema, olha só. E ele é escrito em versos e estrofes e pode apresentar rimas e são lidos em ritmo. Olha só, também pode expressar sentimentos e emoções. Vamos observar agora aqui no nosso texto, tá certo? O verso. O que é o verso? Ó, cada linha do nosso poema é chamado de verso, certo? E a gente também tem a estrofe aí, que é o conjunto de versos. Olha só, eles estão separados aí, ó, por meio de um espaço. E aí também há a presença de rimas. O que é rima? Vocês lembram lá da rima? Que são aquelas palavrinhas que terminam com o mesmo som. Então eu aqui, ó,
marquei duas palavrinhas para a gente observar a rima que há entre elas. Olha só, predador e voador. Predador rima com voador. Predador, voador. Terminam aí com o mesmo som. Então, a gente vê aí a rima presente aí no poema, certo? No texto, o peixe voador tem quantos versos? Quantas estrofes? E quantos versos em cada estrofe? Vamos contar? Vamos contar aqui, ó. Quantos versos, certo? Depois, quantas estrofes? E por fim, aí a gente vai ver quantos versos há em cada estrofe. Vamos começar aqui, ó. Quantos versos temos aí na primeira estrofe? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 versos aí, certo? E a gente tem aqui, ó, cada um desses tem quantos versos? Cada estrofe. Mas antes, vamos observar aí quantas estrofes tem? 1, 2, 3, 4. Temos 4 estrofes aí nesse texto, tá bom? E cada uma delas aí, há quantos versos? Olha só. Então, vamos lá. A gente tem na primeira estrofe 4 versos. Olha só. Mas nessa aqui, ó, a gente tem 3, porque esse o seu amigo é a continuação aí desse primeiro verso. A gente tem aqui mais 4 e, por fim, 4. Então, a gente tem 15 e em cada uma das estrofes a gente tem 3 estrofes com 4 versos e uma com 3 versos, certo? Então, vamos lá. Vamos observar aqui, ó. Quais palavras no texto rimam com? Então, vamos lá. Chegou a hora de rimar. A gente viu lá que predador rima com voador. Vamos observar aqui algumas palavrinhas aqui e vamos procurar palavras que rimam com elas, tá certo? Que é a palavra nadar, a palavra amigo, a palavra pirueta e a palavra predador, que aí vocês já sabem qual é a que rima com predador. Mas vamos ver no texto, vamos observar essas palavrinhas aí, cada uma delas lá no texto. Olha só. Temos aqui, ó. Era uma vez um peixinho que não conseguia nadar. E aí vinha de carona no embalo das ondas do mar. Olha só, nadar rima com que palavrinha aí que tem o mesmo som? Nadar rima com mar. Nadar, mar. As duas palavrinhas aí terminam com o mesmo som. Vamos para o outro. Os outros peixinhos tentavam aconselhar o seu amigo. Nadando mal desse jeito, logo vai estar em perigo. Olha só, temos a palavrinha amigo. Qual a palavrinha que rima com amigo? Perigo. Perigo e amigo rimam, terminam com o mesmo som. Vamos para a próxima. Mas o peixinho só sabia planar e dar pirueta. Suas nadadeiras se pareciam com asas de borboleta. Então, temos aí, ó, pirueta que rima com borboleta. Pirueta, borboleta. As duas aí, ó, rimam. E a gente tem aqui também, um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto, descobriu, era um peixe voador. Olha só, aquela que a gente já tinha visto que é predador e voador, que terminam com o mesmo som e rimam. São duas palavrinhas aí que rimam, certo? E o que aconteceu para que o peixinho descobrisse algo novo? E o que foi que ele descobriu? Olha só, algo levou uma nova descoberta aí para esse peixinho. Vamos observar aqui nessa última estrofe aí do poema que nos diz: um dia foi perseguido por um grande predador. Deu um salto e descobriu, era um peixe voador. Então, olha só o que aconteceu. Ele foi perseguido por um predador. E o que foi que ele descobriu? Que ele era um peixe voador. Olha só, que descoberta para esse peixinho. Ele não sabia nadar, mas ele sabia voar. Olha só que legal. Então, a gente vai agora, revisar aqueles assuntos lá que estão no início da nossa aula como tema, tá bom? Vamos lá. Vamos um por um.
Primeiro a gente vai aí revisar os sons nasais, que é o M, o N e o sinal aí, ó, o tio, certo? Que são aqueles sons que são nasais. Por quê? Olha só. Os sons nasais são sons produzidos com passagem do ar pela boca e pelo nariz, de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Vocês vão ver aqui, ó, se a gente falar pau e a gente falar pão, vamos fazer aquela mesma coisa que fizemos na outra aula, que foi o quê? A gente vai tapar o nariz e os sons nasais vão aparecer pra gente, mostrando que a gente vai sentir o nosso nariz tremer um pouquinho aí quando a gente falar um som nasal, certo? Pau! A gente não sente nada, mas se a gente fizer pão, a gente vai sentir aí, ó, o nosso nariz tremer um pouquinho aí. Então, a gente tem aqui a epada, que é somente pela boca, mas se eu falar empada, esse A, ó, vai sair também, o som aí vai sair também pelo nariz. E a gente tem laranja, mas a gente tem laranja. Olha só, vocês podem observar que nos sons nasais a gente tem o sinal gráfico aí do tio, a gente tem aí a letrinha M e a gente tem aí a letrinha N, que vão produzir esses sons nasais. Olha só. Temos várias palavrinhas aqui que foram retiradas aí, ó, do texto. O texto peixe voador, que é a palavra não, que a gente vai dizer qual é o sinal aí que está presente nessas palavras, tá certo? O que é que faz com que ela seja uma palavra que tem esse som nasal? Não tem o tio aí presente no A. A gente, ó, tem nadando. Nadando, o que é que está aí fazendo com que tenha um som nasal nessa palavra? A letrinha N. O mesmo vai acontecer em ondas. Repitam aí, ondas. Vocês vão observar esse som aí também. Conseguia. Conseguia. Olha a letrinha N. Grande. Grande também tem aí a letrinha N. Lá em cima, tentavam. Olha só que aí não tem apenas a letrinha N, mas tem a letrinha M aí no final dessa palavra. Depois a gente vai para embalo. Depois, que tem aí o embalo, tem a letrinha M e também a letrinha M tem a regrinha que a gente observou lá, né? Que ela só pode ser colocada aí antes do P e do B. Embalo. Depois a gente tem, ó, pareciam, com o M lá no final do pareciam, e aconselhar, temos aí a letrinha N, aconselhar, certo? Então, aqui a gente separou, ó, temos 3 palavras com a letrinha M, temos aí, ó, 6 palavrinhas com a letra N e uma com o sinal aí do tio. Agora, observa bem, a palavra tentavam, ela aparece 2 vezes, porque a palavra tentavam, ela tem um N e ela tem um M, certo? Vamos lá. E agora, a gente viu aí os sinais, os sons nasais. Vamos ver agora a presença do E e I aí no final das palavras. Vamos observar aqui, ó. Temos aqui, ó, palavras terminadas com o som de I, usa-se, olha só, quando termina com E, a palavra ela vai ter o som da letra I, mas a escrita dela aí termina com a letra E em palavras paroxítonas e proparoxítonas. Mas se essa palavra aí terminar com I, é porque ela é uma palavra oxítona. A sílaba tônica dela é a última. Olha só. Vamos completar as palavras com E ou I. Peixe. Peixe, o som aí no final é da letrinha I. Peixe. Mas será que eu uso E ou I? Vamos ver aí qual é a sílaba tônica. Peixe. Então, a sílaba tônica aí é o PEI. Então, esse P aí é a sílaba tônica. Então, eu vou utilizar aí a letrinha E. Lembra que o I eu só utilizo em palavras oxítonas. Então, aí uma paroxítona a gente não utiliza. Abacaxi. Xi é a última sílaba, oxítona. Eu coloco uma letrinha I. Tomate. Tomate. Olha aí, é uma paroxítona, a sílaba tônica é o MA. E siri? Siri. A sílaba tônica é o RI. Olha lá. Então, eu utilizo a letrinha I, que é a última aí, oxítona. Sorvete. Sorvete. Então, aí, ó, tem o somzinho da letrinha I, mas eu utilizo a letrinha E.
E por fim temos aí saci. Saci. Saci aí termina com a letrinha I. Olha só. I, uma letrinha E e uma letrinha I. Completamos aí todas as palavrinhas com E ou I, certo? E agora a gente vai ver aí, ó, o O ou U no final das palavras. Olha só. O que será que a gente vai precisar fazer aí? Vocês vão observar aqui, ó, que as palavras terminadas com o som de U, certo? Todas elas terminam com o som da letra U, porém, a sua escrita vai ser com a letrinha O em palavras paroxítonas e proparoxítonas. E em palavras oxítonas, eu vou utilizar aí a letrinha U, certo? Vamos lá, vamos observar aqui, ó. O que podemos encontrar no fundo do mar? Vamos procurar palavras terminadas em O ou U. Vejam só, a gente tem a palavra golfinho, ouriço, polvo, marisco e peixe sururu. Todas as palavrinhas aí, ó, terminam aí com o som de U, certo? E são no fundo do mar, estão no fundo do mar. Olha só, vamos observar aqui. A gente vai ver que a palavra golfinho terminou aí com O, mas por que ela terminou com a letrinha O? Golfinho, a sílaba tônica é o FI, tornando ela uma palavra paroxítona. Ouriço, ouriço aí também. Uri é uma palavra paroxítona, certo? Terminada aí com a letrinha O. E polvo, polvo. O pou é a sílaba tônica e ela é uma palavra paroxítona. Terminou com O. Marisco, marisco. Uris é uma palavra, é a sílaba tônica, tornando ela paroxítona. Termina com O. Agora, sururu. Sururu. Esse ru aí, ó, é uma palavra oxítona. Olha, a sílaba tônica é a última e ele vai receber a letrinha U, certo? Então, a gente viu aí todas essas palavrinhas. A gente revisou aí os sons nasais. A gente revisou aí o E ou I no final da sílaba e a gente revisou também o O ou U. Lembra aí? A gente deu uma lembrada naquelas aulas anteriores, não é? Então vejam só. E para finalizar a nossa aula aqui, o Chaminézinho trouxe para vocês um desafio, certo? Que vocês vão precisar escrever frases com palavras que contenham os assuntos revistos hoje, que foram os sons nasais, que são palavras que possuem o N, o M ou o tio, certo? A gente vai precisar escrever aí uma frase que tenha o E e o I, uma palavrinha que termina com a letra E, outra palavrinha que termina com a letra I. Aí você pode formar uma frase com essas duas palavras. E o mesmo você vai fazer com a letra O e U. Vai procurar uma palavrinha que termina com O, uma palavrinha que termina com U e formar uma frase, certo? Você vai escrever essa frase aí no seu caderno, tá certo? E vai deixar aí para que a gente possa conferir na nossa próxima aula, tá bom? E agora a gente chegou ao fim, a gente vai se despedir. Não esquece de cumprir teu desafio, que o Chaminézinho vai cumprir também, tá bom? A gente se encontra já já. Tchau e até a próxima!